Nesses últimos dias, para ser mais exato, no dia 25, lançaram a Oraxia no jogo. E meus amigos, que Warframe bom. Eu diria que ela tá balanceada, ela não é muito forte, ridiculamente forte, mas ela tá longe de ser fraca. Na verdade, ela é muito interessante porque ela te abre muita brecha para você fazer várias coisas diferentes. Mas enfim, vamos começar a falar sobre as habilidades dela aqui pra gente entender como é que ela funciona. Primeiro, vamos falar sobre a passiva dela, que não é nada muito revolucionário, mas é divertido. Que quando você cola numa parede, quando você pula na parede, por exemplo, você fica invisível durante 8 segundos, o que é muito interessante. E essa passiva aqui, ela tem uma sinergia com a quarta habilidade da Oraxia, porque além de você ter o seu aumento de dano dobrado quando você tá na parede, quando você usa, por exemplo, aquela rolada, ela joga a teia pra algum lugar e vai pra aquela direção. Então vamos supor, você tá olhando para algum ponto, para alguma parede muito alta e você aperta o botão do rolamento, mais nada. A Oraxia automaticamente vai para lá. Isso serve para o teto, para qualquer parede, enfim. Isso é muito interessante porque você consegue se movimentar de forma muito fácil, tá? Mas é algo que você só usa se você quiser, porque no fim das contas a gameplay dela de fato não te torna dependente dessa mecânica. É algo bônus, não obrigatório. Já a primeira habilidade da Oraxia, a Mercy Kiss, é bem interessante, mas ela tem que ser usada da maneira correta. Porque quando você usa essa habilidade, você pula no inimigo e causa dano nele. Mas é aí que tá a parada. Você consegue causar hit kill nesse inimigo se ele tiver com 50% ou menos de vida. Inimigos que estão suscetíveis a esse hit kill aí, eles vão ficar com um símbolozinho na cabeça. Enfim, conforme você for jogando, vão aparecer um inimigo ali, um inimigo aqui, que tenha esse pequeno símbolo na cabeça. O que significa que se você usar essa habilidade nesse inimigo, ele morre instantaneamente. E sim, esse aumento de dano, ele proca a explosão de tóxico ali da quarta habilidade. Você consegue aumentar o dano que Mercy Kiss dá utilizando a segunda habilidade também, que torna os inimigos vulneráveis a dano. Eu vou explicar como ela funciona melhor depois. Mas enfim, no fim das contas, a função dessa habilidade, além de causar esse hit kill no inimigo, é te dar orbe de vida e energia. E meus amigos, quanto orbe isso daqui dá! E a chance para você dropar orbe aqui com essa habilidade é bem alta. Quando você mata o inimigo, você tem 200% de chance de dropar orbe de vida, ou seja, 2 orbes de vida garantidos. E você também tem 50% de chance de dropar orbe de energia, mas energia é 50%, então, enfim. Mas acontece que isso aqui é escalonável com força. Então se você conseguir, por exemplo, colocar 200% de força, você consegue aí 100% de orbe de energia e 400% de orbe de vida. Então, meus amigos, energia não é um problema para Oraxia. Se você colocar aqui, por exemplo, um Equilibrium e sair por aí matando inimigo com a primeira habilidade, não te falta energia. Inclusive, com uma kill você recarrega tudo que você tem de reserva. A segunda habilidade da Oraxia é muito interessante, é a Webbed Embrace, porque basicamente o que ela faz é aumentar a vulnerabilidade a dano do inimigo, ela torna os inimigos vulneráveis a dano, o que amplifica aqui vários tipos de coisa, como por exemplo, não só o seu dano base, como o dano da primeira habilidade, ou reação em cadeia com as outras habilidades dela mesmo. Mas enfim, acontece que você joga uma bola de teia no chão, você pode jogar até 3 simultaneamente, e o que acontece é o seguinte, ela tem um tempo de duração. Inicialmente, quando você joga essa segunda habilidade, essa teia, você prende inimigos e torna eles vulneráveis. Porém, inimigos que posteriormente possam vir a entrar nessa área também vão ficar vulneráveis a dano e presos nessa teia. Então isso aqui é muito interessante quando você vai sinergizar com alguma coisa que puxe inimigos, seja a própria arma da Oraxia, seja, por exemplo, um Nautilus ou alguma habilidade que você infundiu. Isso daqui é muito interessante porque, a partir do momento em que você faz com que inimigos entrem aqui, você automaticamente causa mais dano neles de todas as formas possíveis. Então é uma ótima habilidade, eu curti bastante. Agora, meu amigo, calma aí. Calma, presta atenção porque eu vou começar a falar de uma das melhores habilidades que eu já vi em um kit, mas não necessariamente por ela ser só boa, ela é boa, mas não só isso, ela é maneira pra cacete. Eu tô falando da terceira habilidade, Widow's Brood, eu acho que é assim que fala. Enfim, acontece que quando você usa a terceira habilidade, você atinge ali diversos inimigos com pequenos dardos, que causam dano tóxico também garantido, tá? E o que acontece é que quando você mata um inimigo sob efeito dessa terceira habilidade, você basicamente faz com que emerja uma aranha, você cria uma aranha a partir daquela morte. E aí, meus amigos, é basicamente cinema.
Primeiro, porque você, além de ampliar muito o seu dano, porque essas aranhas aqui, elas batem rápido pra cacete, inclusive, você também pode usar o mod de aura Summoner's Wrath, eu acho que é assim que fala também, mas enfim, que aumenta ali o dano de Summoner, tá? Porque sim, elas contam como uma summonação, então esse mod de aura funciona com elas. Além de você causar bastante dano com elas, você pode tornar os inimigos ali, por exemplo, suscetíveis a tomar mais dano com a segunda habilidade, e aí você tem, por exemplo, a Mercy Keys, que você pode sair finalizando o inimigo e gerando orb, se você quiser. Mas no fim das contas você tem uma habilidade aqui que funciona muito bem, ela é muito interessante porque, bom, no fim das contas você tem ali 10 aranhas que causam muito dano. E aí talvez vocês se perguntem, Ryzen, e se a gente, por exemplo, colocasse Roar? Assim a gente poderia aumentar ainda mais o dano dessas pequenas aranhas, certo? Sim, você tá certo, mas se você quiser usar Roar, você vai ter que remover a quarta habilidade, a Silken Stride. O que acontece é que essa habilidade aqui faz com que você se transforme numa aranha gigante, então você fica bem alto, inclusive é um pouco até estranho você usar arma, porque você não tá acostumado com essa perspectiva, mas enfim, o que acontece é que essa habilidade aumenta o seu dano tóxico de armas, como primárias e secundárias. Você pode utilizar aqui as duas. E quando você tá na parede, você consegue o dobro dessa bonificação de dano. E como essa habilidade, ela já aumenta o seu dano, se você quiser usar, por exemplo, Roar, Shatta's Whisper, Eclipse, você obrigatoriamente deveria remover a quarta habilidade. Então, infelizmente, é um ponto fraco desse Warframe, é que não tem muito o que você fazer se você quiser usar essas habilidades infundidas. Mas enfim, o que acontece é que, além de aumentar o seu dano, o que essa habilidade aqui faz também é basicamente dobrar a sua vida. Meu amigo, você tem muita vida quando você tá nessa forma aqui. Enfim, além de aumentar a sua vida e aumentar o dano das suas armas com proc tóxico garantido, literalmente, o que acontece aqui é que quando você mata inimigos quando tá usando essa quarta habilidade, quando ela tá sob efeito, você consegue um pequeno dano em área. É bem baixinho, numa área também bem baixa, mas o que interessa aqui é que você pode sinergizar isso utilizando, por exemplo, a terceira habilidade, as habilidades da aranha. Assim você conseguiria mais dano com a segunda, várias pequenas kills com as aranhas, com mais dano em área ainda por causa da quarta habilidade também. Enfim, é todo um kit que se sinergiza quando você tá jogando de Oraxia e no fim das contas o que pode parecer não ser tão forte entra em evidência quando você sinergiza com outras coisas, o que é muito interessante aqui. Mas calma aí, calma. O que a gente pode fazer para fazer com que a nossa reação em cadeia seja basicamente infinita? Ou seja, eu quero dizer, você pode ficar até parado se você quiser, que a reação em cadeia vai seguindo por corredores, por salas, e você basicamente só fica literalmente parado. Tudo que você tem que fazer é ficar rejogando ali a segunda habilidade e, consequentemente, dar um disparo ou outro, porque você tem as aranhas e a reação em cadeia que matam os inimigos ali automaticamente. Para isso, a gente vai estar utilizando aqui uma Sobek Curva. Sim, vocês lembram que quando eu falei da quarta habilidade, eu comentei que ela garante proc tóxico nos nossos disparos, certo? E sim, esse proc tóxico também funciona na explosão da SD Shells, ou seja, em resumo, quando você dá um disparo de Sobek Curva e mata esse inimigo, ele vai explodir, ou seja, você vai causar aquele dano baseado na vida do inimigo, e não só isso, você também vai causar o proc tóxico. Então, em resumo, você tem ali um inimigo que está marcado pela Sobek por conta do proc tóxico, e quando as suas aranhazinhas matam o próximo inimigo, ou até o próprio tóxico da Sobek mata, esse inimigo morre e também explode. Então você tem ali alguma coisa como se fosse realmente uma reação em cadeia. Inimigos vão morrendo sem parar e você tem basicamente um efeito que é infinito. Ele vai seguindo pelo corredor e pelo restante da sala sem você fazer nada. A build que eu tô usando de Sobek é essa daqui, a mesma de sempre. Vocês podem ver que eu tô usando mod de facção, porque o mod de facção, ele altera o dano da SD Shells. Dano base aqui não aumenta o dano da SD Shells, só o mod de facção. Então você pode usar a facção que você preferir aqui, é o mais recomendável disparado. Shotgun Elementalist por causa dos procs tóxicos, enfim. A gente tem aqui tiro múltiplo com Galvanized Hell e Clip Delegation, uma build completamente comum. Porém, se você não quiser usar o Shotgun Vendetta, porque ele só funciona quando você mata inimigos perto ali de 5 metros ou menos, você pode usar outro arcano aqui, não tem problema, tá? Fica a critério de gosto, mas lembrando, aumento de dano base não aumenta o dano da explosão da SD Shells. Então tudo que você buffaria aqui, de fato, com um arcano, seria só o seu disparo, ou o dano do seu proc tóxico, pelo menos o proc tóxico que você causou ali com o disparo e não com a explosão. E como a Oraxia basicamente força o proc tóxico de tudo o que é jeito, você basicamente vai colocar aqui fragmentos que aumentam o seu dano tóxico.
Sim, eu tô usando 3 que aumentam o dano de efeito de status tóxico em 45%. Eles não são obrigatórios, mas são de muito bom gosto, porque como a gente tá fazendo basicamente aqui uma reação em cadeia que funciona na base do proc tóxico, por que não você usar isso daqui? Vai facilitar muito a sua vida. Você pode colocar todos os 5 aqui se quiser, mas não precisa não. 3 é mais do que suficiente para você conseguir jogar de forma tranquila. E na build aqui da Oraxia, podem reparar que eu tô usando uma coisa aqui muito interessante, Archon Continuity. A Archon Continuity aqui é muito interessante pelo simples fato de que você já força tóxico. Por que não forçar corrosivo? Inclusive, quando você usa a terceira habilidade e joga aqueles diversos dardos, cada dardo proca um efeito de status tóxico garantido. Então, se você joga ali vários dardos, por exemplo, em um inimigo, você consegue causar Armor Strip nele se você estiver utilizando fragmentos para isso, por exemplo. E, bom, basicamente é isso. É muito interessante Archon Continuity e ele vai ter outra utilidade aqui, além de remover armadura também, mais no companheiro. Tô usando também Adaptation, a gente já tem muita vida com a quarta habilidade. Por que não usar Adaptation para reduzir o nosso dano, já que ela não tem redução de dano algum, e usar Arcane Grace para regenerar nossa vida conforme a gente vai tomando dano. Como ele regenera vida em questão de porcentagem, a gente vai regenerar bastante vida, porque a gente vai ter muita vida, tá? Enfim, Blind Rage aqui eu tô utilizando para aumentar a nossa força, reduz a nossa eficiência, mas não tem problema, a gente tem uma habilidade canalizada, ou seja, podemos usar o companheiro para resolver o problema da eficiência, e também estou usando o Streamline. Então, em resumo, não se preocupem que a eficiência aqui vai ser o menor dos seus problemas, beleza? Enfim, eu também estou usando 2 mods de alcance, Stretch e Augur Reach. Você pode utilizar aqui, por exemplo, se você quiser, um Overextended, mas eu preferi não, eu quero mais força para aumentar aqui o dano, não só da quarta habilidade como proc tóxico, mas também a vida e a vulnerabilidade a dano aqui da Webbed Embrace. Se você quiser aumentar ainda mais o dano das suas pequenas aranhas ali que você spawna com a terceira habilidade, você pode usar Summoner's Wrath, que aumenta o dano das suas summonações e do seu companheiro, inclusive em 75%. E então você conseguiria causar ainda mais dano usando isso daqui. Por que eu uso Corrosive Projection? Na verdade é simples. Como a gente não consegue remover a armadura usando o corrosivo, a gente não consegue tanto proc corrosivo, porque não é o foco da build, não seria tão eficiente, pelo menos não para esse propósito. Vale mais a pena manter o Corrosive Projection também, principalmente pelo fato de que se a reação em cadeia estiver, por exemplo, muito longe ou atrás de uma parede, seguindo inimigos, aí Summoner's Wrath não faria diferença, porque as aranhas ficam perto da gente, junto do nosso companheiro, então a gente não conseguiria usufruir do mod a longas distâncias. E uma coisa muito importante que você precisa saber na hora de buildar a Oraxia é que o alcance da explosão da quarta habilidade, aquela explosão quando você mata o inimigo e você espalha o efeito tóxico para vários inimigos à volta, tem um limite de 10 metros de raio. Então não adianta você colocar Overextended e Stretch, por exemplo. Você não vai conseguir tirar 100% de proveito dessa combinação de mod pelo simples fato de que você não tem ali tanto alcance para isso. Você tem esse limite que barra e aí você não consegue tirar proveito de tanto mod. Então, em resumo, ou você usa Stretch e Augur Reach, ou só o Overextended. Você começar a juntar demais, você simplesmente está desperdiçando o slot de mod. Enfim, como vocês provavelmente repararam, eu também estou usando Nourish na Oraxia, mas espera aí. Por que eu estou usando Nourish na Oraxia se a primeira habilidade dela já dá pra gente, além do hit kill, também orbes de vida e energia, na qual a gente pode converter sempre em energia, usando ali um Equilibrium. E a resposta, na verdade, é bem simples. Primeiro, você não precisa usar Nourish, mas por que mesmo não precisando, eu optei por usar? Na verdade é porque é simples. Nourish você ativa uma vez só, então diferente da primeira habilidade da Oraxia, você não teria que ficar reconjurando o tempo todo para conseguir energia. Mas também não é só isso. Quando você toma dano ali, você espalha a viral a todos os inimigos à volta, você dá um burst, um pulso, como você preferir chamar, que espalha viral nos inimigos. E esse viral que você espalha garantido, basicamente, faz com que você aumente ainda mais o dano, não só das suas armas e da explosão da SD Shells, faz com que as suas aranhas também causem mais dano, por exemplo, porque eles estão sob efeito de status viral. Então, em resumo, o uso do Nourish aqui é por conta de praticidade. Você tem energia, você tem dano viral nas armas, você tem proc viral, por exemplo, ali que espalha por toda a sala quando você toma dano, é muito mais prático e é mais eficiente quando o propósito é justamente ter mais energia. Então, sim, eu removi a primeira habilidade só para usar Nourish, mas se você não quiser, você não precisa.
Essa utilização da Horáxia com a Sobek Curva é bem interessante porque, como eu falei várias vezes, você tem essa reação em cadeia que tudo que você tem que fazer é usar a terceira habilidade ali, a segunda, é claro, dar um disparo e olhar. Olhe, contemple a obra de arte na sua frente porque todo mundo vai começar a morrer automaticamente. Mas calma, porque tem como melhorar ainda mais essa reação em cadeia. Inclusive, você conseguiria ficar por exemplo, 20, 30 segundos. Eu sei, não é tanto tempo assim, mas imagina você ficar 30 segundos parado e todo mundo morrendo. Sim, é possível fazer isso e é só você colocar um Nautilus na sua build. O Nautilus ele é muito importante porque, por exemplo, quando a gente usa a Cordon, que é o mod de preceito dele, onde ele junta inimigo, a gente consegue maximizar o dano que a Sobek Curva e as pequenas aranhas ali causam, além da gente puxar inimigo para a segunda habilidade que torna eles ali vulneráveis a dano. Usando o Cordon e usando Manifold Bond, a gente consegue ficar resetando a Cordon o tempo todo e puxando o inimigo o tempo todo. Para quem não sabe, o Manifold Bond funciona de forma muito simples. Quando você elimina um inimigo que tem 3 efeitos de status diferentes ou mais, você reduz ali o tempo do cooldown do mod de preceito em 3 segundos. Então, em resumo, você consegue ficar resetando a Cordon o tempo todo, puxando o inimigo sem parar. E junto disso, você também pode usar Mystic Bond, porque toda vez que o seu Nautilus usar Cordon, né, pelo menos a cada 5 vezes, você tem um uso ali de habilidade gratuito. Então isso aqui também é interessante. Junto disso, Synth Deconstruct para dropar mais orbe de vida, Seismic Bond para você ter mais eficiência na sua quarta habilidade, fazendo com que você não gaste tanta coisa assim. Seismic Bond só vai funcionar se você tem a sua quarta habilidade ativa. Ele funciona para todas as habilidades, mas para ele estacar, você tem que estar usando uma habilidade canalizada. Então você tem que obrigatoriamente usar a quarta habilidade. Junto disso também, Contagious Bond, ou seja, o seu companheiro mata inimigos e espalha também efeito de status com a Verglas, a arma dele. Então, em resumo, o que você tem aqui é basicamente uma reação em cadeia com tudo o que você quiser. Seja, por exemplo, com a sua Verglas, seja com a terceira habilidade junto com as outras habilidades da Horáxia, seja com a Sobek Curva. Você mata todo mundo com várias fontes de dano diferentes. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e sim, tá? Eu tô falando aqui sinceramente mesmo, tá muito boa o Warframe, eu recomendo muito com que vocês farmem, porque ela realmente tá boa, tá divertida, não é difícil de jogar, você não precisa investir a sua vida aqui, ela é barata de buildar, então, sim, muito boa, gostei bastante, espero que os próximos Warframes sejam divertidos e bons assim, e é isso. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, tamo junto e é nóis.